Nossa- Nossas saudações aos nossos irmãos de Ideal Espírita, que possamos todos nós, com muita alegria, aproveitar esse momento de reflexão, de aprendizado, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, convidamos os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade superior que nos sustenta na realização das nossas missões, das nossas atividades, para que em mais essa oportunidade possamos contar com o amparo e a assistência dos benfeitores para aurir os ensinamentos, o aprendizado necessário para bem direcionarmos a nossa caminhada na atual reencarnação. Que assim seja. Então, meus irmãos, com essa pequena rogativa, damos início à nossa reflexão de hoje, tendo a oportunidade de atender a solicitação de uma reflexão sobre o tema O Objetivo da Fé. A referência para o nosso trabalho se encontra lá no capítulo 92 da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a passagem evangélica a qual o título da nossa reflexão se refere é: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Então o tema, essa é a passagem evangélica através da qual estamos iniciando esse momento de reflexão, esse momento de contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, com o Evangelho do Mestre. Emmanuel, na obra citada na referência, na obra Vinha de Luz, ele nos traz elucidações, ele nos traz esclarecimentos em relação a muitas passagens evangélicas e hoje sobre a específica, o objetivo da fé em relação à passagem evangélica que citamos da primeira carta de Pedro. Então, nós vamos ler na íntegra aquilo que Emmanuel nos diz sobre aquilo que Pedro coloca na carta. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, Emmanuel vai nos proporcionar uma oportunidade de reflexão, nos auxiliando a compreender, a entender melhor aquilo que Pedro quis nos dizer, referindo-se ao objetivo da nossa fé. Como alcançarmos a nossa salvação, tendo o entendimento correto, adequado daquilo que diz respeito ao assunto. E ele inicia a sua reflexão nos dizendo exatamente o seguinte: na realidade é um questionamento que ele faz iniciando a sua reflexão. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço?
nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a salvação, a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Essa é a reflexão que Emmanuel nos faz em relação à questão que Pedro coloca para a humanidade. E agora nós gostaríamos de ter a oportunidade de forma mais pausada, de maneira mais calma, podermos ir analisando parte a parte para podermos entender exatamente aquilo que Emmanuel nos elucida sobre a colocação de Pedro, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então vamos fazer essa reflexão, vamos fazendo esse aprendizado, esse acompanhamento, de forma a que possamos entender, de forma a que possamos compreender e tirar o maior proveito da equação que Emmanuel nos proporciona. E como vimos inicialmente, ele inicia através de um questionamento. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Questionou Emmanuel. E ele segue a nos dizer que essa é a interrogação que devemos fazer a nós mesmos frequentemente. Sem nenhuma sombra de dúvida, a partir do momento que nos questionamos a respeito daquilo que não conhecemos, a respeito daquilo que não sabemos, surge naturalmente em nós o desejo, a busca de encontrarmos as respostas, as soluções para aquilo no qual desejamos saber. E o benfeitor nos diz que essa interrogação, esse questionamento, ele deve ser realizado com muita frequência, com o grande objetivo de que venhamos a encontrar, a buscar e naturalmente encontrar as respostas para esses questionamentos, especificamente a finalidade do esforço religioso em nossa vida. E ele também nos diz que o trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à nossa visão espiritual. Naturalmente, a partir do momento que nos questionamos, que buscamos as respostas para os questionamentos, naturalmente essas respostas, essas elucidações que venhamos a encontrar, vêm a nos abrir novos caminhos, a nos trazer um entendimento, principalmente em relação aos aspectos que dizem respeito à vida espiritual, à vida do ser imortal, que normalmente, habitando um mundo de provas e expiações, nós não atemos muito a essa questão. Nós nos atemos a questões relativas aos bens passageiros, aos bens materiais, aquilo que não caracteriza verdadeiramente o patrimônio do espírito imortal. E aí nós nos perdemos quando nos atemos a essas questões meramente transitórias, caracterizadas por as questões que dizem respeito à materialidade. Então, e ele segue a nos dizer que normalmente nos envolvemos nas questões relativas à fé com uma compreensão equivocada da realidade. E isso é uma realidade
pedindo perdão pela contundência da afirmação. Essa é uma realidade na vida do ser humano. É nos equivocarmos, tendo o entendimento equivocado, o entendimento errado em relação à fé. Qual é a finalidade da fé? Qual é o objetivo? Muitas vezes direcionamos com o objetivo das conquistas materiais, dos bens transitórios, como dissemos, daquilo que diz respeito ao que verdadeiramente deve ser um instrumento para a nossa evolução e não o nosso patrimônio. Na realidade, as coisas materiais muito mais dependem do nosso bom senso, do nosso bem administrar os recursos que nos são disponíveis, que muitas vezes fizemos de forma equivocada. E aí queremos utilizar a fé para realizar as conquistas nesta área. E nesta área, com certeza, depende muito mais de nós, para não dizermos totalmente, do que da fé, da questão da religiosidade, que está diretamente relacionada a nos elucidar as questões relativas ao espírito imortal, as questões relativas a como verdadeiramente nos salvar, que é o assunto de hoje da nossa reflexão. Então, o benfeitor nos diz que raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Então, pensamentos simples, podemos assim dizer, raciocínios elementares, eles nos conduziriam às mais vastas ilações, isso caracterizando o ato de deduzir, a definição de ilações, né? Ato de deduzir, de concluir. Pequenos raciocínios simples, raciocínios elementares nos conduziam a essas conclusões, a essas observações, a essas deduções. Bastaria que fizéssemos esse exercício, mas como seres muito imperfeitos, muito ligados às questões materiais, nós temos dificuldades de realizar esses movimentos, podemos assim dizer. Então, sendo extremamente necessário aquilo que o Mestre nos deixou, os seus ensinamentos, a oportunidade de crescimento, de evolução, de nos transformarmos. E a doutrina espírita nos possibilita essa oportunidade de buscarmos a verdade em relação ao ser espiritual, ao ser integral. Seria a crença, questiona o benfeitor, seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? E com certeza, quando a gente pensa, meu Deus, a vida se resume às atividades diárias, aquilo que muitas vezes até mecanicamente nós realizamos, seria a crença, a fé religiosa, ter esse único objetivo de atender às questões meramente materiais e, como nos diz o benfeitor, muitas vezes mecânicas? Com certeza não. E ele segue a nos dizer que os irracionais, porventura, não a realizam sem maior esforço? Ou seja, se os seres irracionais conseguem esse feito sem maior esforço, por que nós, seres dotados, seres criação divina, dotados da razão, dotados da inteligência, teríamos que nos ater a essas coisas teoricamente simples? Aí ele nos coloca aqui: nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, ou seja, a reprodução, são característicos dos próprios seres embrionários, ou seja, é algo que acontece quase que num automatismo. E por que nós, seres inteligentes, como dissemos, dotados da razão, da capacidade de raciocinar, seria apenas isso que teríamos que nos envolver? E a reflexão de hoje nos traz a resposta para esse questionamento que não. Nos traz a resposta para esse questionamento de que, dizendo o benfeitor, o objetivo da fé constitui realização mais profunda.
é mais profunda as nossas necessidades como seres dotados da razão, como dissemos, esse objetivo mais profundo é a nossa salvação. E nesse aspecto relativo à nossa salvação, algo nos chama a atenção, porque normalmente nós pensamos que a salvação é algo a acontecer de fora para dentro. Seremos salvos, seremos libertos por alguém, por um ser, por Deus, por Jesus, pela espiritualidade superior. E a doutrina espírita vem nos dizer que não. A salvação é ato individual, esforço próprio de cada um de nós. Nós é que nos salvamos pelas ações realizadas. Então, o benfeitor vem nos dizer que salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. E aí, a partir dessas elucidações de Emmanuel, a partir dessas elucidações do benfeitor, a gente passa a ter um entendimento diferenciado em relação à nossa salvação. Não é algo que venha de fora, é algo que nós mesmos, que o ser humano, que o espírito imortal, na sua individualidade, terá que realizar a partir do seu esforço, da sua determinação, do desenvolvimento de virtudes, substituindo as imperfeições que são muito próprias de nós, seres ainda atrasados, seres ainda necessitados de muita evolução, para que venhamos a cumprir os objetivos nossos na encarnação. Então, como vimos, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, purificar, sublimar, elevar-nos os sentimentos, as nossas ações, a nossa forma de pensar, desenvolvendo, como dissemos, virtudes, nos tornando espíritos melhores, buscando sempre a nossa evolução. A partir do momento que nós entendemos a salvação como algo a ser realizado por nós mesmos, a coisa muda de figura. Tudo se transforma e a gente vê que depende única e exclusivamente de nós. Naturalmente, os recursos nos são disponibilizados. A reflexão que ora estamos realizando tem exatamente esse objetivo, que foi a missão do mestre, servir de mestre, exemplo, modelo e guia da humanidade. Então ele veio nos mostrar o caminho, qual é o caminho da nossa salvação, e que a salvação depende de nós e não dos outros, e não única e exclusivamente dele. É um trabalho a ser realizado por cada um de nós na nossa individualidade. E ele nos diz, o benfeitor Emmanuel, ao elucidar o tema, que não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. E o que ele será quis nos dizer com a questão da vitória da claridade sem a expulsão das sombras? Com certeza, ele estava a nos dizer que a claridade é a grande oportunidade que temos de alcançar as virtudes, de substituir as sombras, ou seja, a expulsão das sombras, substituir as sombras, os sentimentos equivocados, os sentimentos deletérios, orgulho, vaidade e todos os demais, egoísmo, impaciência, intolerância, agressividade, substituir esses sentimentos que o benfeitor caracteriza pelas sombras, pelos seus sentimentos no sentido oposto, pelas virtudes que são correspondentes ao oposto dessas imperfeições, por ele denominadas de sombras. Então está aí. E quem vai realizar essa tarefa? Quem vai conseguir realizar esse trabalho? Sem nenhuma sombra de dúvida, somos nós. Nós é que temos que substituir essas sombras pela claridade, pelas virtudes,
pelos valores morais, tendo em mente aquele ensinamento do Mestre. Fazer ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Ou então no seu sentido inverso. Não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito. Então é a partir desse entendimento, é a partir desta compreensão que vamos conseguir trabalhar e efetivar a nossa salvação, como dissemos, bem entendendo como uma missão, um trabalho específico nosso, um trabalho que cabe única e exclusivamente a nós conseguir realizá-lo pelo nosso esforço e pela nossa determinação. E ele também se referiu, além das sombras e além da claridade, a que não é possível a claridade, a vitória da claridade sem a expulsão das sombras, os dois sentimentos, como nos referimos no sentido oposto, e nem elevação sem o suor da subida. O que seria esse suor que o benfeitor está a nos falar, está a se referir em relação a esse trabalho? É a nossa determinação, o nosso esforço, a nossa força de vontade em substituir, em realizar essa substituição desses sentimentos negativos pelas virtudes, por aquilo que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do nosso Pai, nos aproxima do nosso Mestre, da condição de espíritos melhores. Então, vejam que isso é uma missão nossa e ela exige trabalho, ela é ocasionada pelo suor do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa vontade de nos transformar, de nos melhorar, atingindo o objetivo que nos propusemos na reencarnação presente. E é importante que a gente tenha em mente que essa condição não será alcançada no automatismo. Há necessidade, como vimos, do nosso esforço, da nossa determinação em nos transformarmos, em nos melhorarmos, em nos tornarmos espíritos melhores. E o benfeitor segue a nos dizer que a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar os nossos passos através dos obstáculos. Então é importante que a fé é aquela lâmpada, é aquele instrumento que o benfeitor simboliza como uma bússola, aquele instrumento necessário à orientação, a lâmpada acesa a nos mostrar o objetivo a ser alcançado. Então, fortalecidos por essa fé, fortalecidos por essa fé robusta que o Mestre sempre fez questão de nos deixar muito claro como extremamente necessário para que possamos evoluir, para que possamos nos transformar, atingindo os objetivos da salvação, que é o objetivo de todo ser humano na busca da sua condição de espíritos melhores. E ele nos diz que localizá-la, então localizar a fé em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Então, quando nós vimos a fé, muitas vezes caracterizada por aquelas pessoas, uma conceituação tida por aquelas pessoas muito identificadas com a materialidade, os ditos intelectuais, que acham que quem tem fé são pessoas fracas, são pessoas sem conhecimento, enfim. Na realidade, a tendência, e o Mestre nos disse isso, que os humildes foram os que deram a melhor resposta em relação ao trabalho de desenvolver a sua fé. Na realidade, quando nos equivocamos, ele nos diz, quando nos equivocamos nesse sentido, ele nos diz que é algo que é altamente comprometedor, nos traz consequências desastrosas porque nos comprometemos com a lei de Deus. E a partir do momento que não temos fé, com toda certeza, temos dificuldades para enfrentar as adversidades, os obstáculos que fazem parte da caminhada de um ser que habita um mundo de provas e expiações,
justamente pelas consequências daquilo que já realizamos de forma equivocada, em função da nossa pouca condição evolutiva. E quando estamos baseados numa fé robusta, numa fé fortalecida, com toda certeza, temos plenas condições de superar as adversidades, como disse o benfeitor, os obstáculos que acometem o ser humano ao longo da sua caminhada. E é comum a gente ver pessoas que, diante de dificuldades, optam equivocadamente pelo caminho do suicídio. E essas são as consequências, como disse o benfeitor, acometido pela depressão, não conseguindo conviver com as adversidades, com a enfermidade, através da geração de revolta, da reclamação, enfim, da impaciência diante de tudo aquilo que muitas vezes, e com toda certeza, é extremamente necessário para que venhamos a expiar, a sermos provados em relação aos nossos equívocos, em relação àquilo que já realizamos, tanto em tempos remotos desta existência, como em tempos remotos de existências anteriores. Então é importante a gente ter em mente que é verdadeiramente a fé esse instrumento capaz de nos dar o direcionamento adequado para nos aproximarmos do nosso Pai, de nos aproximarmos do Mestre, da espiritualidade superior. E para concluirmos, meus irmãos, o objetivo da fé é que verdadeiramente possamos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas pelo nosso Pai, através das reencarnações sucessivas, sacrificando o orgulho e o egoísmo. E a partir do momento que conseguimos sacrificar essas duas chagas que o Mestre sempre colocou como as chagas, os grandes obstáculos para que o ser possa avançar ao longo da sua caminhada, naturalmente, como sendo as matrizes de todas as demais, a tendência é que venhamos a vencer. Então é importante que a gente tenha em mente que o grande objetivo do ser humano na sua caminhada é exatamente exercer a sua salvação. E ela só acontece a partir do momento que exercemos a nossa transformação moral, substituindo as imperfeições muito presentes no ser imperfeito pelas virtudes relativas ao nosso esforço, à nossa determinação e a busca da nossa melhor. Mas isso só é possível a partir de uma fé robusta, a partir de uma determinação, de um entendimento das leis de Deus e ações em conformidade com essas leis que o Pai criou de forma a nos possibilitar a oportunidade de seguirmos em frente, lutando e caminhando na direção do nosso Pai. Meus irmãos, esta era a reflexão que tínhamos para a noite de hoje. Aproveitamos esse momento para, com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, agradecer a essa oportunidade e que tenha sido uma oportunidade de nos dar ensinamentos, de nos trazer o conhecimento que nos liberta, como disse o Mestre, para que possamos seguir na caminhada. Que a paz do Mestre esteja com todos nós.